tudo sobre tecnologia feita de pessoas para pessoas. Olá, eu sou a Débora Oliveira e você está ouvindo o Peoplecast, o podcast da Plusoft sobre tecnologia, negócios e experiências humanas. Bom, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre como a educação corporativa impacta na experiência do colaborador e quais ferramentas os times de treinamento, desenvolvimento e recursos humanos podem utilizar para engajar as pessoas. E quem vai conversar com a gente sobre esse tema é o Herbert Limílio, líder de aprendizagem e projetos educacionais da Touch Health. Bem-vindo, Herbert. Tudo bem com você? Oi, Débora. É uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Espero que o nosso bate-papo aqui seja leve, relevante para todos que estamos ouvindo aqui. Com certeza vai ser. Bom, antes de a gente começar, de fato, a bater um papo, a falar sobre a evolução e as tendências da educação corporativa, eu queria que você contasse um pouco, para quem está ouvindo a gente, qual é a sua história no mundo de treinamento e desenvolvimento? Bom, embora eu seja um pouquinho novo, tenho só 31 de idade. Idade não é, hoje em dia não diz nada. Eu comecei a minha carreira em vendas, né? Então eu tenho muito orgulho disso, só que minha veia não tem jeito, é de educação. Eu venho de uma família de educadores, minha mãe é professora, alfabetizadora aposentada e também professora universitária em didática da matemática para o curso de pedagogia. E meu irmão é professor de música para o ensino fundamental, numa escola particular no ABC Paulista, e também professor particular de instrumentos musicais, né? Então, por mais que ainda, quando eu estava em vendas, eu tentei pular para a área de TI, porque eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas, não teve jeito, porque surgiu uma oportunidade de ser instrutor de treinamento na empresa que eu atuava, que é uma empresa do segmento do varejo, que eu entrei como vendedor, né? Sim. E aí eu topei. E com o passar dos anos eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas que tinham o compromisso, o propósito de trabalhar em prol de pessoas, de gente, e aí foi que eu tive certeza que era aquilo que eu queria para minha vida, enfim. Eu agarrei as oportunidades de crescimento, tive as oportunidades de entender diversos cenários por todo o Brasil, viajando para capacitar mais de 2.000 colaboradores, falando sobre excelência no atendimento, né? E aí eu estava no céu, porque eu estava unindo duas paixões, vendas e educação. Mas a pandemia infelizmente veio, ou pelo lado bom, felizmente veio, né, por questões positivas, nos acelerou e nos transportou para um cenário 10 anos à frente, no mínimo, né? E tive que trabalhar e acreditar em prol da mudança do presencial para o online. Porque até 2020 a galera não estava tão apegada no EAD, no online, e muito menos no remoto, né? Então, após finalizar o MBA em Desenvolvimento Humano e Psicologia Positiva, que eu tinha decidido fazer para entender um pouco sobre a mentalidade do ser humano e quais ferramentas eram assertivas para tal desenvolvimento, aí sim eu comecei a mergulhar no mundo de tecnologia de aprendizagem. Então, mais uma vez, eu tive a oportunidade de trabalhar com duas coisas que eu amo. Agora, tecnologia e educação. E aí foi um novo start, uma nova realidade, novos desafios. Eu precisei entender que papo é esse de cultura de aprendizagem, quem são as pessoas que iriam consumir e participar ativamente das ações de aprendizagem que nós proporcionávamos, né? E muitas outras coisas. Isso também me despertou a necessidade de ajudar as empresas, exclusivamente nos setores e projetos de aprendizagem, de treinamento que elas possuíam e possuem, com o objetivo de contribuir no desenvolvimento das ações de educação corporativa. Aí eu fundei junto ao Lucas Ferreira e ao Renan, em 2021, a Zima Learning, e nós conseguimos também, em outra empresa que eu trabalhei, ser case de sucesso no mercado, com o tema do presencial para online no período pandêmico. E hoje na Touch tive a honra de poder compartilhar com o mercado, através de vocês, da Plusoft, da EduSense, boas práticas no People Tech Day. Eu tive a honra de palestrar lá sobre o simples como estratégia de aprendizagem. Eu tentei levar um conteúdo tranquilo e provocativo quanto à estratégia de aprendizagem, que são coisas que não fazemos sempre nos TDs da vida. Enfim, a gente sempre quer começar com uma Ferrari, né? Sim. Esse é um pouquinho do Herbert. Bastante, tem história pra contar, né? Tem muita coisa aí. Agora eu já entendi o que você gosta de música lá no Peopletech que você tocou também, né? Tem aí uma história familiar, né? Isso é muito bom.
E, bom, vamos começar então aqui, de fato, com as perguntas agora, por uma parte, uma questão mais polêmica, né? Quando a gente fala das ações de treinamento e desenvolvimento, você até disse um pouco aí do que não é tão comum e tal, né? Como foi aí a sua experiência em criar ações que fossem interessantes, legais, bacanas e tal, com um orçamento mais limitado, né? Ou muitas vezes sem orçamento, né? Que a gente viveu a situação pandêmica, ainda estamos num momento ali de recessão em alguns, né? Assim, a gente ainda está passando por isso. Então, como que foi essa experiência para você? Bom, são 3 coisas e 3 pontos bem polêmicos, né? Primeiro, precisamos entender que não precisamos começar com a Ferrari. Sim. Né? A gente, sempre que me perguntam isso, eu digo essas coisas. A segunda é que eu não estou aqui para romantizar a falta de orçamento no desenvolvimento e desenrolar de um projeto. Tem que ter dinheiro, gente, senão não vira. Né? E a terceira é a frase do Cortella. Faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Como eu disse, nem sempre a gente tem a chance de começar com um baita orçamento, com uma Ferrari, e nem sempre é assim, quase sempre não é assim. Sim. Não teremos um caminhão de dinheiro a nosso favor, e se tivermos, se o plano estratégico de treinamento e desenvolvimento não estiver traçado, a gente vai rasgar dinheiro e não vai transformar a vida de ninguém. Então eu já tive experiência nos 2 cenários. Um cenário com caminhão de dinheiro para trabalhar, à minha disposição, e outro com um orçamento super reduzido, onde eu tive que pensar em diversas soluções e me virar segundo a frase do Cortella. Mas tem um porém. Se a gente não quiser fazer, não adianta. A gente vai ficar reclamando, nada vai ser resolvido e o tempo vai passando. Então eu vejo muita gente reclamando que não tem dinheiro para comprar curso, ter uma plataforma top, comprar brinde. E aí se você perguntar para essa pessoa que está reclamando sobre grana do setor, qual é a cultura de aprendizagem, se você perguntar para ela, geralmente ela não sabe. Então, eu acho que antes de qualquer coisa, a gente precisa entender esses 3 pontos. São 3 pontos provocativos e que talvez desperte antes da gente pensar em qualquer coisa sobre engajamento, enfim. Sim. Você já foi puxando aí um pouco para a questão de dicas, né? Dessa questão de você ir para cima, não reclamar e tal, né? Fazer o seu melhor. Então, não sei, tem mais alguma recomendação, alguma dica que você daria para as pessoas que se encontram, né, nesse momento aí de mudança do treinamento e desenvolvimento e quer realizar essas ações interessantes aí, mas e tem, de repente, um baixo orçamento ou não um orçamento que ela gostaria, né, eventualmente? Você tem alguma dica para isso? Eu tenho várias, Débora. São várias, mas eu quero ser bem cirúrgico, porque eu acredito que esse é um ponto que é sempre um gap em todos os setores de T&D que tem dificuldades para fazer rolar o projeto. Para começar, eu acredito que temos que mapear algumas coisas e entender o cenário. Como eu disse, se você tivesse um caminhão de dinheiro, você vai fazer o que com ele? Você ia rasgar o dinheiro comprando um monte de curso e tal? Pô, Herbert, vai comprar curso e rasgar dinheiro? Não necessariamente. Mas será que a empresa que você atua hoje precisa de uma porrada de cursos mesmo? Uma plataforma cheia de coisas? E para quem está iniciando esse trabalho de treinamento e desenvolvimento em uma companhia, é bem forte, né? Esse lance de cursos de prateleira, eu vou contratar palestra tal, enfim. Tem que mapear e entender o cenário inicialmente, antes de qualquer ação, antes de qualquer coisa, assim. Isso é super importante mesmo, né? Acho que tudo começa com planejamento, né? O planejar, ele é super importante desde o começo, no meio, no fim, no indicador. Isso são várias partes que nós precisamos evoluir por parte de planejamento para discutir estratégia. Hoje eu acredito num T&D muito mais estratégico do que naquela famosa pastelaria que os líderes vêm, pedem um treinamento, a gente vai lá e entrega. Isso é fábrica de conteúdo, isso não é um setor de treinamento e desenvolvimento, né? E como então começar aí com o pé direito? Esse pé direito, a gente sempre busca começar, tem que pisar forte, né? E geralmente fica com alguns calos e imperfeições nesse pé direito. Por que eu falo isso?
porque não é fácil começar. Eu quero falar sobre algumas ações que contribuem para trabalhar em qualquer cenário. Eu passei por isso. Tudo que eu vou trazer agora, eu passei por isso. Então, a primeira é entender qual o valor que a empresa dá para aprender. Ou seja, qual a cultura de aprendizagem desse lugar. A gente precisa saber isso. Segundo, a gente precisa mapear as pessoas. O que isso quer dizer? Como as pessoas aprendem, qual a faixa etária do público que você vai gerar conteúdo, o que elas gostam de consumir de conteúdo, como e por onde elas consomem. É celular, é desktop, é pelo Spotify, é pelo TikTok, é pelo Instagram, é pelo YouTube, é pela plataforma, é curso informal, é curso formal, enfim. E quanto tempo elas dedicam para aprender algo novo. Quando eu falo de mapeamento de persona, eu penso dessa forma. E não só o mapeamento de persona, mas o mapeamento do ambiente onde você está. Onde você está pisando. Quais são as ações que fomentam o desenvolvimento do público que você vai atuar. Saber se o aprendizado aqui é livre ou obrigatório. Isso é muito polêmico também. Sim. Se é só formal, se é informal. E como que é comunicada as ações de aprendizagem aqui dentro e as diversas ações de endomarketing, enfim. E o quarto ponto, que é o mais polêmico ainda, é estar claro e transparente sobre os papéis e responsabilidades quanto às ações de aprendizagem na empresa. E eu quero dizer com isso, gente. Os liderados têm protagonismo na carreira. O emprego é da empresa, mas a carreira é do cara. A empresa pensa dessa forma. A empresa entende que ninguém desenvolve ninguém, que se o cara não quiser, já era. O líder sabe qual que é o papel dele. Ele sabe o que está acontecendo com a equipe dele. Ele é um aliado de T&D, da equipe de educação corporativa, de treinamento. O líder precisa ser esse aliado. Porque o que eu vejo de T&D, assim, é que está indo tudo na contramão. Queremos fazer coisas sem apoio dos líderes, e aí depois a gente vem chorar, e não é brincadeira. A galera sempre me procura para saber como engaja, como faz isso, como que acontece. E se a gente for ver a raiz do negócio, é uma falta de alinhamento e relacionamento com um tipo de gente da empresa. E essa gente, essa pessoa é o líder. O líder da empresa. Toda a liderança, desde a liderança sênior, alta cúpula, sobre as lideranças diretas aí, coordenação, supervisão, gerência, enfim. A gente tem que entender que se o líder comprar briga, qualquer ação vai para frente. Mas isso demanda energia e muita paciência, porque não são todos que aceitam de uma hora para outra comprar essa briga. E tem um mito na cabeça desses líderes, em 70% dos líderes, que é onde já se viu minha equipe parar para fazer um treinamentozinho, um curso, parar para aprender. E na verdade a aprendizagem faz parte do fluxo de trabalho. A gente não tem que incluir, ela faz parte. Ou nós conhecemos uma pessoa, Débora, que neste mundo performa muito bem, é muito bom no que ele faz e nunca aprendeu. Não, ele nasceu bom, ele... Não, essa pessoa não existe. Eu não sei se você conhece. Eu, nesse mundo aqui que eu vivo, eu não conheço. Se tiver, é difícil de encontrar. É uma mentalidade que tem que ser quebrada. E aí, assim, eu fecho esse pensamento porque você que está nos ouvindo deve pensar da seguinte forma. Pô, Herbert, você está falando de líder aí, mas qual que é o papel do líder? Bom, ele sendo representante da missão, visão e valores da empresa, na equipe, ele tem a obrigação, que é a obrigação, não tem outra pessoa fazer isso, de gerar espaço e oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento. Elas sendo intencionais ou não intencionais. Ele apoia e acompanha o desenvolvimento do colaborador em prol da carreira, não é em prol do umbigo dele, do que ele acha que é da carreira do cara. Porque o cara vai lá, entrega a demanda e o que acontece depois disso? Então a gente tem que contribuir como líder para a carreira do cara. Sim. Ele gerencia, coordena e sustenta ações de aprendizagem, ele conhece as competências da equipe, ele contribui no processo de aculturamento em prol do aprendizado contínuo na empresa, e ele é o fio que liga a estratégia da empresa ao aprendizado e desenvolvimento dos colaboradores, tanto da equipe dele como das equipes pares. Porque ele é o exemplo, o quadro na parede. Ele é o exemplo. Não tem outra pessoa para fazer isso, não tem como ele terceirizar isso, e quando terceiriza, geralmente a culpa é do RH,
a culpa é de treinamento, e a gente já ouviu bem isso, né, Débora? Que se não vender o produto, a culpa é de treinamento. Sim. Se a ação não chega no cliente de forma efetiva ou assertiva, a culpa é que não treinou direito. Então a culpa sempre vai ser de treinamento. Mas a gente tem que planejar e sempre direcionar isso ao papel do líder, porque de fato é dele. Certo. Você falou aí de planejamento, de liderança, de todo esse aculturamento que precisa fazer, né? Mas tem um pilar importante de tudo isso que também é o ferramental. E hoje você usa na Touch Health a EduSense para apoiar nesse processo todo, né? Seria ali a ponta do iceberg, porque, enfim, tem tudo uma estrutura ali por trás, né? Como você comentou aí agora, né? Você pode contar um pouco pra gente como que a EduSense auxilia, né, a sua área, mas não só a sua área, a toda a empresa, né? E beneficia todos os colaboradores hoje? Bom, são diversos fornecedores, né, dessas ferramentas, são diversas oportunidades. Eu, como um profissional de T&D bem polêmico, são diversas oportunidades e diversas Disneylândias que vendem pra gente e que de fato na hora do vamos ver não funciona. A EduSense veio de encontro a nós bem no momento que a gente estava procurando e já fechando com outro fornecedor, e aí com a ajuda de uma consultoria que é a Onion Learning, nós chegamos na conclusão de contratar a EduSense pelo simples fato do que ela proporciona. Primeiro que ela dá liberdade para a gente tratar qualquer roadmap com qualquer urgência, com muita urgência. Pelo atendimento, pelo foco na experiência do aprendiz, do aluno, pela comunicação que a ferramenta, né, proporciona entre os grupos e os alunos, pelos conteúdos variados que contribuem no desenvolvimento das soft skills, por contribuir na promoção e na sustentação da cultura do aprendizado contínuo e na cultura de aprendizagem, né? E por promover também diversos formatos de capacitação, de metodologia, e por nos ajudar no reconhecimento e no acompanhamento dos indicadores de aprendizagem, trazendo aí os lifelong learners da empresa, que eu acredito que dá bastante movimento. Então, a EduSense para nós serviu porque o LXP, o mais conhecido como LXP, né, ele tem no nome a experiência do usuário e, de fato, eles nos entregam a experiência do usuário. Isso que dá sentido para nós. Entre todas as ferramentas que nós utilizamos, o Wiki, hoje, agora em 2023, o Conquistas e o Social vão ser implantados aí no primeiro semestre para dar mais ainda movimento, enfim. E a Alura junto com a gente aí no futuro, porque nós somos uma empresa de tecnologia, isso já vem integrado dentro da plataforma. Isso é fantástico. Então contribui para a gente continuar falando sobre aprendizado, porque, como eu disse, não adianta uma ferramenta maravilhosa e não ter planejamento. Mas também não adianta ter um baita planejamento ou caminhão de dinheiro e não ter uma ferramenta que é o meio de chegar e de levar o aprendizado para as pessoas. Eu ia te perguntar até, né, enfim, o que você considera que é importante numa plataforma para impulsionar a educação corporativa? Você acabou esboçando aí alguns itens, né? Mas o que você acha que é mais premente quando a gente fala de uma solução de educação corporativa? Bom, Débora, eu vou sempre bater nessa tecla, né? Precisa ser considerado aquilo que a estratégia da sua empresa demanda, primeira coisa. Mas você precisa entender que sempre ferramenta é meio. Então, amigo ouvinte aí que está ouvindo, você precisa entender que a ferramenta, a plataforma é meio. A ferramenta não é o organismo de tudo. Ela não vai resolver todos os problemas e gaps da sua empresa, mas ela é o meio, ela é o bisturi nesse processo cirúrgico que envolve diversos processos, tá? Mas quando a gente busca uma ferramenta, a gente tem que pensar em alguns pontos. Primeiro, como ela evidencia os indicadores de performance e usabilidade da plataforma. Segundo, se possui uma usabilidade intuitiva, fácil, relevante, divertida e funcionalidades que não são complexas, tanto para o aluno quanto para o administrador. Porque antes de chegar no aluno, tem o administrador. Né? Então, até a implantação ser leve também. Isso é importante, que seja fácil para o administrador conduzir essa implantação junto ao fornecedor e, digamos que para nós aqui com a EduSense foi super leve.
e se a ferramenta de fato ajudará e contribuirá na estratégia quanto às oportunidades de aprendizagem. O que eu quero dizer com isso? Se eu vou conseguir dar acesso a trilhas, cursos e aulas de forma leve e relevante. Porque, gente, um monte de trilha, um monte de curso, um monte de aula é cansativo. Também um quarto ponto para a gente pensar é se possuem ferramentas e funcionalidades que promovem conteúdos em diversos formatos. Se ela aceita que nós possamos fazer um podcast, independente da estrutura que eu tenho dentro da empresa, e colocar esse podcast lá, se eu posso integrar algum podcast de alguma plataforma de streaming, como o Deezer, Spotify, enfim, será que permite? E não basta só funcionar, porque é normal, a plataforma pode dar pau, pode dar problema, e não é tudo perfeito. E para isso, o quinto ponto que eu trago é se eu tenho suporte à prontidão. Porque o aluno está ali esperando num processo de aculturamento e a gente não pode deixar que ele coloque o mobile no bolso, ou feche o notebook, ou desligue o computador e nunca mais volte à plataforma. Um sexto ponto é se as atualizações são comunicadas aos administradores. O sétimo ponto para a gente pensar também ao contratar uma plataforma é se há oportunidades de trabalhar o Communication Learning de forma assertiva. Banner, divulgações, se tem pop-up e outras formas de se comunicar. E para fechar, se há oportunidade do aluno acessar a plataforma como quiser, de onde quiser e por onde quiser. Isso é importante. Perfeito, acho que você fez aí um levantamento bem extenso do que precisa, inclusive depois você pode colocar, né, o nosso podcast para o pessoal ver também, ouvir. Com certeza. Ver não vai ver só a carinha lá, mas vai ouvir. Agora, você que é todo conectado com o mercado, com tendências e tudo mais, o que você está vendo para esse ano e também para um futuro próximo aí no quesito tendências? Olha, Débora, são muitas, mas eu penso assim, a curto prazo, eu penso que o micro e o nano learning serão estrategicamente utilizados como um formato mais aderente à aprendizagem nessa geração. Principalmente para as crianças aí que estão crescendo, têm um acesso às redes sociais e elas já são criadas para consumir conteúdos de até 5 minutos, 10 minutos no máximo. Né? Quando isso chega no corporativo, eu acredito que isso já chegou, por isso que eu trouxe até a curto prazo. Já faz sentido em muitas organizações, inclusive na nossa. Pílulas, enfim, os podcasts que não são tão longos, tem podcast hoje no YouTube, nas redes, de 3 horas, 4, 5 horas, né? Não sei se isso é tão assertivo, mas se você for observar, faz mais sucesso os canais de corte do que os canais do podcast inteiro. Sim, verdade. Né? E uma outra tendência a curto prazo é o aprendizado contínuo, que vai ser parte dos valores ou das competências organizacionais e institucionais das empresas. Isso vai estar no quadro da aprendizagem das empresas. Isso vai ser exigido como competência. A médio prazo, eu acredito que os profissionais que possuírem estrutura básica de audiovisual e habilidades técnicas para desenvolvimento de conteúdo, eles vão sair na frente no mercado. E ainda mais nessa era híbrida, né? Que eu posso falar era remota porque algumas pessoas já estão voltando. Sim. Mas na era híbrida. Eu acho que quem tiver estrutura em casa, quando eu falo estrutura, não é um estúdio profissional, um Projac dentro de casa, não. É um ring light, é um celular que filma legal, é um computador que consegue editar. Hoje a gente aprende a editar no YouTube, hoje está tudo muito fácil, basta a gente querer. Tem né? ferramental já. Muito, muito, muito. E a longo prazo, isso também é meio polêmico, acho que como vocês já observaram, eu gosto desse lado provocativo, ainda mais em T&D. Eu acredito que o T&D vai deixar de ser uma área de treinamento e desenvolvimento, a famosa pastelaria, como eu falei, por mais planejada que seja. Ela vai passar a ser uma área de capacitação estratégica. Os profissionais de treinamento e desenvolvimento, de educação corporativa, de aprendizagem, eles vão atuar mais na veia do negócio. E vamos dizer que hoje há um abismo entre o que a liderança sênior, o que a alta cúpula acha que precisa, e o que eles realmente necessitam ali. Principalmente falando de aprendizagem. Então, acho que a longo prazo, T&D deixa de existir como T&D e vira uma área de capacitação estratégica. Perfeito. Maravilha. Bom, a gente falou aqui nessa conversa, nesse podcast sobre educação corporativa,
e como proporcionar uma boa experiência ao colaborador. Você mencionou aí os desafios, quais são aí os itens importantes que precisam ser considerados numa estratégia, num planejamento de treinamento e desenvolvimento. Também falou aí sobre o uso de solução e como é importante pensar antes em toda a estratégia, antes de chegar a esse ponto de uma tecnologia para apoiar tudo isso, né? Falou de desafios, falou de tendências, enfim. Herbert, para a gente fechar aqui, né? Tem algum ponto, algum comentário que eu não te perguntei, que você gostaria de falar? Débora, por mim eu ficava falando desse assunto aí por horas e horas. Mas eu quero aqui provocar os nossos amigos ouvintes mais uma vez e deixar alguns pontos para quebrar alguns mitos que nós temos na nossa área, principalmente de aprendizagem corporativa, TID, educação corporativa, enfim. São pontos que eles não são discutidos nas redes, assim, porque eu acredito que tem muito profissional que tem medo de falar e não ser bem interpretado, enfim. Mas eu tô aqui para dar voz para essa galera, então não tem problema. Primeira coisa é que benchmark não é cópia. O que funciona lá não necessariamente vai funcionar aí. A gente vai pro bench achando que a empresa do outro lado é um programa de culinária, um programa da Palmeirinha, que vai me dar uma receita de bolo, que vai me salvar, que a outra empresa é o prometido Messias, que vai me dar salvação. Não vai, gente. Porque são públicos diferentes, realidades diferentes e estratégias diferentes. Nem sempre vai fazer sentido para a sua empresa. Eu acho que a gente tem que ouvir, filtrar, aproveitar esses momentos, abusar mais dos benchmarks, porque é uma forma de troca, é uma troca de figurinhas, são trocas de experiências riquíssimas e que não está no nosso escopo de aprendizagem. A gente acha que a aprendizagem é só curso, treinamento, enfim. Mas o bench também é uma forma da gente aprender e trocar figurinha, principalmente para compartilhadores, vitórias, conquistas. Então a gente tem que quebrar isso e parar com esse negócio de fazer xerox da outra empresa. Primeira coisa. Segunda coisa, até uma ferramenta que tem dentro de diversas plataformas e tem dentro lá do Sense, mas a gente tem que pensar no game como estratégia, como método, como ferramenta e não como moeda de troca. Por quê? Porque o gamification, gente, não é programa de milhagem. Faz o curso aqui, faz o curso ali, ganha um pontinho e troca. Isso é barganha, gente. Isso a gente pode incentivar de um lado, mas um dia o budget da área vai acabar, você não vai ter mais brinde para oferecer, não vai ter prêmio, e como que vai acontecer a partir dali? Então, vamos pensar na gamificação, no gamification, como estratégia, como um método dentro de um conteúdo, como uma forma assim. Por exemplo, aqui no EduSense nós temos os pontos que a gente pode trocar por alguns brindes, alguns produtos. Isso é muito relevante, isso é muito legal, mas isso não pode ser a cabeça do seu projeto. Isso não pode ser a primeira coisa, até porque isso não vai sustentar. E falando em sustentar, mais uma coisa relacionada ao papel do líder, que tem gente que tenta liderar sem dar feedback. Não aposta no feedback. Então não existe desenvolvimento sem feedback. Principalmente nessa área de aprendizagem. Nós, líderes de aprendizagem, precisamos entender os papéis e responsabilidades dos nossos liderados. A nossa equipe precisa entender como um todo, a empresa precisa entender o que é o TID ali e saber que o TID não é pastelaria, não é nada disso, e levar isso, comunicar isso para a empresa. O que faz o DI, o que faz o analista de treinamento, o que faz o líder, o que faz aquele conteudista. O DI está ali não é só para melhorar o PPT ou deixar um curso mais bonitinho. Ele está ali porque existe uma necessidade de aprendizagem, e onde tem uma necessidade de aprendizagem tem que ter um DI. Tem que ter uma pessoa voltada para o design da aprendizagem. E nisso também, apostar nessa gama de liderança em roda de conversa. Planejar oportunidades e ambientes intencionais de aprendizagem na empresa, e também não adianta produzir, disponibilizar os melhores conteúdos, ter as melhores oportunidades se a gente não divulgar. Você é de marketing, né? Você sabe que se a gente não divulgar, já diria o Chacrinha, quem não se comunica, se trunca, né? Então, não dá. Não tem como. Você pode ter a melhor plataforma,
tem que ser um processo antes, durante e depois, né? Exatamente. Não pode ser só depois, não pode ser só antes, tem que também ter aí um passo intermediário, porque senão são milhares das pessoas. Exatamente. Como que o meu colaborador vai saber que aquele curso está ali? Ah, ele já sabe. Eu falei que tem um curso tal. Legal, mas aquele curso tal faz o quê? Ele... qual o impacto que tem que ter? Tá ligado ao PDI do colaborador? Ah, mas eu não tenho PDI. Então amarra isso no líder. O líder precisa incentivar e proporcionar esse ambiente intencional de aprendizagem. Olha, eu fiz o curso tal. O que vocês acham de fazer? Pô, serviu pra mim. Pô, não serviu pra mim, mas serve pra você. Porque eu venho te acompanhando, enfim. São diversas coisas. E pra fechar, o mais polêmico de todos, como eu disse aqui em cima, ninguém desenvolve ninguém. O colaborador é protagonista da sua carreira e o líder é responsável por gerar espaços e oportunidades para esse colaborador aprender e se desenvolver continuamente. Porque se o colaborador não quiser, não tem anjo de branco, não tem crença, não tem quem faça acontecer por ele. É isso aí. Herbert, super obrigada aí por compartilhar tanto conhecimento. Foi uma aula que eu tenho certeza que para todo mundo que ouviu também foi uma aula. Aprendi também bastante com você. Muito obrigada. E, bom, vamos ver se a gente faz outros capítulos aí com outros temas, etc, né? Bora. Tô aqui para ajudar essa galera aí, essas dúvidas, esses paradigmas, esses mindset fixos. A gente tá aqui para derrubar tudo, Débora. Então conta comigo. É isso aí, super obrigada. Eu sou a Débora Oliveira e você acabou de ouvir o Peoplecast, o podcast da Plusoft sobre tecnologia, negócios e experiências humanas. Até a próxima. Tudo sobre tecnologia feita de pessoas para pessoas.